Então vamos iniciar com uma prece, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de aqui nos reunirmos entre amigos, buscando o aprendizado necessário a cada um de nós em nossas buscas, em nossa caminhada evolutiva. Quanto temos a agradecer, pedindo o amparo e a proteção, que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e livrai-nos do mal, que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se o bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí o reino que vos estava preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, e tive sede, deste-me de beber. Era hóspede, recolheste-me, estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede, te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizeste isto a um desses irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizeste. Então dirá também o que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber, e era hóspede, e não me recolheste. E estava nu e não me cobriste. Estava enfermo, no cárcere, e não vieste me ver. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós tivemos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhe responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Tá? Então. Bom, tem uma rápida passagem aqui de Kardec, que o texto é um pouco longo, mas eu vou ler um parágrafo aqui para a gente entender um pouco. Deixa eu admitir aqui. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho para a felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejarei que vos fizesse. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que dele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Tá? Então, vou parar por aqui, é um pouquinho longo, mas já deu para entender, né? Então, Jesus, ele deixou tantos ensinamentos, deixou o mais importante, que são os exemplos, né? Ele foi o espírito que teve uma condição mais elevada,
que esteve aqui reencarnando e deixando esse caminho a seguir, né? Então, a nossa vida, né, ela é uma construção incessante, né? Nós estudamos pela doutrina a questão das reencarnações, que são essas oportunidades que Deus nos concede, a cada encarnação a gente poder rever as nossas dificuldades, trabalhar os nossos sentimentos e trazer um pouco mais de equilíbrio para a nossa caminhada, né? Então, para que tudo isso possa acontecer, é necessário esse exemplo, né? É necessário que possamos nos espelhar em alguém para que isso nos dê força durante esse caminho, que a gente sabe que não é um caminho de flores, muito pelo contrário, né? É um caminho árido, mas é um caminho necessário e importante. Então, esse é o exemplo maior que nós tivemos do Mestre, que são esses ensinamentos do amor. O amor que vai nos libertar, o amor que vai nos ensinar e esse amor que vai nos dar força. Quando a gente sai, eh, começa a olhar tudo que acontece no nosso redor, ao nosso redor, quando a gente tem esse despertar, né, para as situações que estão acontecendo ali no nosso meio, na nossa sociedade, né, e a gente quer fazer o melhor, quer dar a nossa contribuição, nós praticamos também essa caridade de alguma forma, né? Nós saímos do nosso egoísmo, que nem o texto retrata, né? Que o egoísmo e o orgulho, eis o que ele não cessava de combater, né? E o que nós não devemos cessar de combater, né? Olhar não somente para nós, sim, temos os nossos ideais, mas olharmos aquilo que está acontecendo ao nosso meio e nos espelharmos sempre no Mestre para que a gente tenha essa força e a coragem para a gente lidar com as atribulações do dia a dia, tá? Então, é muito importante isso, tá? A gente sempre olhar, trazer esses ensinamentos, refletir sobre a nossa vida, né? Isso é muito importante, pessoal, a gente refletir, sabe, sobre tudo que está acontecendo, ter os nossos ideais, sim, mas o importante entender, procurar entender esse amor, né? E como esse amor pode nos auxiliar aí ao longo da nossa encarnação. Tudo bem? Alguém gostaria de acrescentar? Então, vamos lá. Mediunidade, J. Herculano Pires, né? Acho que tem alguém que está chegando, a Ellen, está chegando, seja bem-vinda, a Ellen Roberto, meu amigo, ela está começando hoje, tá? Opa, seja bem-vinda. E a Thaís também, acho que é a primeira vez. Opa, boa noite, Ellen, seja bem-vinda, tá? Thaís também, né? Que ela Não, a Thaís começou, já teve a acho que semana passada. semana É, passada, mas hoje isso. é o primeiro dia, acho que ela tá, que a gente vai fazer o estudo. Então, é esse livro aqui, ó, J. Herculano Pires, Mediunidade, tá? Nós estamos dando início aqui no capítulo sexto, onde o Herculano Pires ele vai retratar as questões do mediunismo, tá? Nós já estudamos o mediunato, é, as mediunidades de trabalho, os cuidados que nós devemos ter, e agora ele vai falar um pouco sobre essa questão do mediunismo para a gente procurar entender, né? Diferenciar um pouco essas situações, tá? Então, o Herculano Pires ele vai trazer alguns pontos bem interessantes, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa leitura. Capítulo sexto, o mediunismo. As formas primitivas de mediunidade provêm das selvas e das regiões geladas ou áridas em que a vida humana permaneceu em condições rudimentares. O homem é um ser mediúnico e todo o seu desenvolvimento seguiu as linhas da evolução da sua potencialidade mediúnica. A ideia da divindade, de um poder superior que criou o mundo, é inata no homem, como demonstraram as pesquisas antropológicas. Dessa ideia básica em sintonia com o assombro do mundo, misterioso e cheio de seres estranhos, nasceu a magia. O sentimento mágico do mundo estabeleceu as relações entre os homens e as coisas e os outros seres. A ideia do poder das coisas e dos seres brotou naturalmente das experiências na luta para a sobrevivência. A lei de adoração, estudada no Livro dos Espíritos, levou a imaginação primitiva aos ritos, né? Ela foi estudada, o Kardec trouxe essa questão, né? Da questão da adoração, e ali alguns capítulos no Livro do Espírito ele traz resumidamente esses pontos, tá? Mas essa questão que da adoração, né? Do contexto da natureza, né?
É diferente dos tempos modernos, mas se a gente puder retomar um pouco, né, os tempos antigos, enfim. Então, os espíritos nessa época, os homens da época, eles tinham essas necessidades da adoração do Sol, Deus da Lua, Deus da Terra, né, que a gente acompanha. A gente sabe que isso foi muito presente, né, na humanidade aí, muitos tempos, muitos povos, né? Questão das religiões, tá? Então isso aí é uma ideia inata que já fez parte dos nossos dias, dos nossos tempos, que levou a imaginação primitiva aos ritos do culto solar e lunar, das montanhas coroadas de nuvens, grandes rios e assim por diante. A reverência aos chefes poderosos desenvolveu os ritos de submissão que se estenderam aos pajés, xanãs, sacerdotes mágicos das tribos e das hordas, dotados de poderes mediúnicos. Então, esse conceito da mediunidade, ela já está presente na humanidade, né? Esse contato com o plano espiritual, né? Muito ligado aos xamãs, que nele fala, os pajés, os feiticeiros das tribos, né? Os oráculos, tudo que a gente pode acompanhar aí. Se a gente voltar um pouco à questão da história dos povos, a gente vai ver que toda a tribo ali tinha um xamã, tinha um oráculo, tinha um feiticeiro que benzia os exércitos quando saíam para a guerra, ou então levava a cura, ou então eles se consultavam para saber questões da vida pessoal, né? Tá? Então, era uma mediunidade mais primitiva, tá? Os processos mágicos desenvolveram-se através das manifestações mediúnicas. Então, essa questão, ela está mais ligada, essa dos pajés, enfim, dessas situações, à questão desse mediunismo, tá? E com certeza a mediunidade ela foi um ponto a mais ali nessa questão. É um desenvolvimento das ideias, um aclaramento das ideias referente a esses feitiços, a todas essas situações, trazidas por Kardec à luz da razão, à luz da doutrina espírita, né? Tá? Abria-se o caminho para o desenvolvimento das religiões mitológicas e das religiões reveladas, estas apoiadas na crença dos homens-deuses, conhecedores dos mistérios da vida e da morte. A evolução espiritual do homem abria a fase das grandes religiões nas regiões em que a civilização avançara. Os dons mediúnicos reafirmavam a crença nos poderes divinos através dos fenômenos produzidos por indivíduos que os possuíam. A expressão mediunismo, criada por Emmanuel, designa as formas primitivas da mediunidade, tá? Que é o que nós acabamos de falar: xamãs, feiticeiros, magos, oráculos, né? Que fundamentam as crenças e religiões primitivas. Todas as formas de religiões primitivas, sem desenvolvimento cultural e intelectual, caracterizam-se por práticas ligadas à magia, ligadas ao mediunismo, tá? Então, o diferencial dessas situações aí, desse mediunismo, né, de tudo, dos xamãs, enfim, dessa feitiçaria, né, dos feiticeiros e tudo mais, para a questão da doutrina espírita, da mediunidade, do conceito espiritual, é a questão do estudo, da lógica, da reflexão, tá? É tudo que a gente faz com esses ensinamentos que tem a ciência como um aporte ali na explicação dos fatos. Então, não é simplesmente algo maravilhoso, muito pelo contrário, os fenômenos ocorrem, sim, mas há um porquê nesses fenômenos, há uma explicação, há um conceito, né, que é muito importante se a gente trazer para nós, né? O aprendizado que a gente precisa, é, esses ensinamentos, o que que eles sinalizam na nossa vida, como que nós podemos aprender, né? Todos os esforços que nós fazemos nesse sentido. As religiões africanas, transplantadas pelo tráfico negreiro e misturadas às religiões indígenas e primitivas desses países, desenvolveram largamente no continente diversas formas de mediunismo, processo natural de sincretismo religioso, já iniciado na própria África com a mistura das religiões tribais com o islamismo e o catolicismo,
deram a essas formas um impulso em direção à institucionalização religiosa. Então é mais uma questão de conceito histórico, tá? Da onde surgiu esse mediunismo. A diferença entre o mediunismo e a mediunidade está no problema de conscientização do problema mediúnico. Nas religiões primitivas não havia e nem podia haver reflexão sobre os fenômenos e o seu sentido natural. Tudo se resumia na aceitação dos fatos e nas tentativas de sua utilização para finalidades práticas e objetivas. Tá? Então, não se levantavam a questão do mediunismo, não se levantavam questões ou situações, o porquê de tudo aquilo, né? Como ocorrer, mas por quê? De onde está vindo isso? Como que está acontecendo? Era mais uma questão de você buscar uma resposta direta, né? Não do que estava acontecendo, do que você deveria fazer. As pessoas elas eram conduzidas, né? Ao invés de ter um esclarecimento, conseguir por si só, pelos seus esforços, junto desses ensinamentos, trazer ali a luz da razão, tá? Eu ainda falo que muitas vezes nós, ainda nos tempos atuais, nós buscamos as respostas daquilo que a gente tem que fazer na nossa vida, muito de uma herança passada dessa aqui, tá? Que muitas vezes a gente vai lá, vou passar na orientação, vou na casa e a gente entra na orientação já esperando que o orientador fale, ó, você tem que fazer isso, e você vai conseguir isso. E aí acabamos nos decepcionando, porque não é assim que a coisa funciona, né? Nós devemos, pelos nossos esforços, buscarmos os caminhos que nós precisamos, né? Nós temos esse aporte, né? Esse suporte, esse amparo da doutrina espírita que vai trazer ali o mais importante, que é o esclarecimento, saber o porquê das situações, né? O que acontece conosco, tanto que se nós quisermos ali buscarmos ali os estudos, ou a leitura, os livros espíritas, tem os mais variados assuntos, né? Então, esse esclarecimento é o que vai nos dar força, mas nós vamos encontrar as nossas respostas ali pelos nossos esforços, tá? A gente fala, eu, Roberto, nós todos que estamos aqui, a gente sempre comenta sobre a questão do livre-arbítrio, né, que nós temos, né? O direito de ir e vir, de buscar onde nos direcionar, quais as nossas escolhas, tá? Mas nesses tempos antigos, eles simplesmente eles eram direcionados. Ó, temos um conflito ali com a aldeia vizinha. Vamos lá falar com o xamã lá, o oráculo, enfim. E aí ele já benzia todo mundo, falava, pega uma faquinha, faz isso, isso. E não eram questionadas as situações, até pela limitação da situação também. E o Herculano Pires fala, né, que a mediunidade ela é uma extensão desse mediunismo, né, dessas práticas de mediunismo. Tudo bem, pessoal? Roberto, quer falar alguma coisa, meu amigo? Pode continuar, Vitor. Tá bom. Alguém quer comentar, pessoal? Alguém? Então vamos lá. A mediunidade é o mediunismo desenvolvido, tá? Que eu acabei de comentar. Racionalizado e submetido à reflexão religiosa e filosófica e às pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua natureza e suas leis. Enquanto o mediunismo absorve a herança mágica do passado e mistura-se com religiões, crenças e superstições de toda espécie, a mediunidade rejeita infiltrações que possam prejudicar a sua natureza racional e comprometer o seu desenvolvimento natural, tá? Então, doutrina espírita, né? A mediunidade, enfim, é a questão de nos esclarecermos e não simplesmente aceitarmos por aceitar, tá? Integrada à estrutura do espiritismo que estuda e pesquisa através de suas instituições culturais e científicas, ela se torna cada vez mais numa área específica da teoria do conhecimento, que terá forçosamente de reconhecer os seus direitos na cultura geral do próximo século. É curioso o fato de que todas as religiões e correntes do pensamento espiritualista tenham rejeitado e condenado a mediunidade, que só o Espiritismo reconhece no seu pleno valor
e na sua importância fundamental para a vida humana na Terra e o seu desenvolvimento futuro no mundo espiritual, apontada nas religiões como de natureza diabólica, nas doutrinas espiritualistas refinadas como um campo inferior e perigoso de manifestações suspeitas e perigosas, acusada de responsável pela loucura do mundo, ela foi marginalizada pelos meios culturais e é constantemente atacada pelos donos da verdade e da sabedoria, como foram o Cristo e o cristianismo. Tá? Então ele está falando aqui referente à mediunidade, à doutrina, né? Mas a questão da mediunidade, da ação, do ato mediúnico em si, né? Que sofre uma questão de preconceito por parte das outras religiões, tá? Mas o Kardec, o Herculano Pires vai falar umas coisas aqui bem interessantes sobre essa questão. Sabedoria conforme Cristo e o cristianismo. Não obstante, cresce sem cessar o interesse pela mediunidade no mundo, pois o próprio desenvolvimento científico acabou desembocando no delta da fenomenologia paranormal, obrigado a enfrentar e reconhecer a realidade dos fatores mediúnicos em todos os campos do saber. Pouco importam os preconceitos, as idiosincrasias, as incompreensões dos homens, pois a realidade não pede licença a ninguém para ser o que é. Tá? Então, é, há de chegar um tempo, né? Hoje em dia a gente já tem acompanhado muitas pesquisas, né? Muitos cientistas que eles estudam o perispírito, estudam a ação magnética dos passes, né? Como que pessoas que tomam ali, fazem um tratamento ali de passe e outras não, como que elas têm o comportamento, enfim. Então, dá muita coisa ainda que já está acontecendo nesse sentido, né? Porque a questão da doutrina espírita que ela nos traz ali, esses ensinamentos, eles são ali amparados pela ciência, pela filosofia e pela religião, né? Então é a ciência que traz as explicações, né, necessárias para tudo o que está acontecendo, né? Estudo que nem tem uma situação que até foi posta ali na sessão que eu levei que fala sobre o pensamento, que teve um cientista, eu vou até trazer aqui para, não sei se eu trouxe aqui no grupo, que teve um cientista, acho que foi norte-americano, que ele desenvolveu um aparelho que ele tirava fotografias do pensamento, tá? Então, assim, é o que nós estudamos aqui, o que nós falamos, o que Kardec nos trouxe, né? Força do nosso pensamento, a mediunidade em si, o que é a mediunidade em si? Não é essa troca que nós temos, nós somos o inter, a própria palavra diz, mediunidade, médium, né? É um intermediário, né? Nós somos esses intermediários, fazemos essa ponte ali com os nossos irmãos desencarnados, temos essa abençoada oportunidade, que é esse trabalho na mediunidade, que nos auxilia e auxilia o nosso próximo, né? E assim vamos desenvolvendo esses ensinamentos de Jesus, esse amor, enfim, são oportunidades valiosas, mas é tudo que nós estudamos. A importância do perispírito, né, que é o elo de ligação do espírito com o corpo material também, então é estudar, cientistas da antiga União Soviética, eles fazem esse estudo também, tá? Então, essa questão da ciência, né, essas questões espirituais aí das religiões, enfim, tem chamado um pouco a atenção, sim, né? Porque chega uma hora, né? Chega um ponto ali da ciência que é necessário um complemento, né, para dar seguimento a todas essas explicações. Aí é que entra a questão dos ensinamentos religiosos sobre a doutrina espírita, tudo que nós estudamos, pensamento, perispírito, esse contato com o plano espiritual, né? Então, os assuntos eles tendem a se ampliarem cada vez mais e trabalharem ali, seguirem o mesmo caminho para que as coisas tendem a ser melhor para todos nós. Isso aí está ligado muito também à questão da transição do nosso planeta, né? Enfim, tá? Mas tudo vem acontecendo ali no tempo certo. Tudo bem? Vamos lá? Seguir? Vamos lá. Ao lado do resguardo e da defesa da mediunidade, os espíritas naturalmente se interessam pelo estudo e a pesquisa dos problemas do mediunismo, tá?
Então, isso é importante. O esclarecimento na mediunidade, que a gente sempre fala aqui, né? Na verdade, esse esclarecimento é um conhecimento sobre si. São as suas dúvidas, é o esclarecimento de cada um de nós sobre as dúvidas que nós trazemos, né? Cada um tem uma situação ali comportamental que está vivenciando, que está passando, né? Então, é, isso trazendo, buscando esse esclarecimento, com certeza vai trazer ali uma tranquilidade e uma certeza desse caminho, né? Do caminho que está buscando, tá? Então, o esclarecimento é muito importante, porque ele vai nos auxiliar aí na nossa caminhada, né? Que é, por assim dizer, o chão agreste e rico das cujas escavações milenares foram extraídos os minérios preciosos da mediunidade. Nas várias formas do sincretismo religioso afro-brasileiro, a mediunidade eclode muitas vezes como tufos de vegetais promissores, rompendo o chão áspero dos terreiros. Não encontrando ambiente favorável no meio sincrético, essas mediunidades surpreendentes vão transplantar-se para o ambiente espírita e aí florescer e frutificar. Não podemos condenar o mediunismo, pois isso seria condenar a fonte que nos fornece a água. Há ricos filões de fenômenos no solo fecundo do mediunismo, à espera dos investigadores espíritas. O que condenamos e temos de condenar é o abuso das práticas mediúnicas nos terreiros, não só por criaturas desprovidas de nível de instrução e cultura, mas também por pessoas culturalmente amadurecidas para compreender o erro que cometem, contribuindo para a expansão em plena civilização na era cósmica. Das mais grosseiras superstições do longínquo passado. Este abuso é tanto mais grave quanto praticado conscientemente por pessoas que não estão interessadas na solução de problemas financeiros, políticos e de ordem moral e social. Tá? Então, não é que ele está criticando as outras religiões, ele está falando que aquele que sabe o caminho para se praticar o bem e mesmo assim não pratica e pratica algo que esteja voltado aos seus interesses pessoais, né? Enganações, etc., há uma responsabilidade muito grande em cima disso, né? Esses objetivos e os meios usados para consegui-los eram perfeitamente justificáveis na selva, onde a mentalidade primitiva, apegada apenas ao concreto, sem dimensões intelectuais, não podia alcançar objetivos superiores. Mas o homem civilizado que se entrega a essas práticas grosseiras ligadas a entidades inferiores age como um inconsciente ou imaturo, que não tem noção da sua própria responsabilidade em relação ao meio que vive. Cada fração de conhecimento adquirido aumenta a responsabilidade. Opa, deixa eu mexer aqui. A responsabilidade moral do homem na sociedade. Essa responsabilidade não é apenas pessoal e familiar, mas também social, né? Conhecimento tem responsabilidade? Sim, né? Tem muita responsabilidade, mas esse conhecimento ele vem para nos auxiliar, tá? Então não é encarar como um peso, mas sim como uma oportunidade, né? Essa responsabilidade, ok? Quem procura práticas selvagens para conseguir benefícios no meio civilizado, ligando-se a estágios já superados na evolução humana, trai a si mesmo e ao meio em que se encontra. Além disso, compromete-se com forças negativas do plano espiritual inferior, que cobram sempre muito caro os serviços prestados mal ou bem, com resultados ou não, aos incautos clientes. O mediunismo divide-se em vários ramos, correspondentes às nações africanas de que precedem, e a graus evolutivos em suas práticas mediúnicas. Nos terreiros de Umbanda, as práticas são mais elevadas, voltadas para o bem. Nos de Quimbanda, o sangue dos animais e a queima da pólvora revelam a brutalidade dos ritos selvagens, que eram práticas de defesa para tribos e no meio civilizado se tornaram práticas maléficas dirigidas contra desafetos e rivais. Mas há os terreiros de linhas cruzadas, geralmente chamados de Aruanda, onde tanto se pratica o bem para os amigos como o mal para os inimigos. As danças rituais do candomblé africano encontram sua réplica nativa nas danças indígenas da Poracê.
Em muitos terreiros de Umbanda infiltram-se também as práticas maléficas. Os poderes mediúnicos são desenvolvidos sob as magias dos rituais selvagens. Costumam dizer os frequentadores do sincretismo que as práticas de terreiro são as mais fortes e poderosas que as de mesa branca, designação puramente popular das sessões espíritas, originada de superstição que exige particularmente nos meios rurais o uso de toalha branca na mesa de sessão, porque a cor branca atrai os espíritos puros. A superstição da força do poder proveniente das práticas violentas revela a inversão de valores espirituais. Inversão proveniente da selva, onde a força bruta é a lei. A macumba, com seus despachos, é uma prática proveniente da mais remota antiguidade. Macumba é um instrumento de sopro, geralmente de bambu, que se toca para chamar os espíritos do mato. E o despacho, ao contrário do que geralmente se pensa, não é a oferenda de comidas e bebidas que se coloca nas encruzilhadas e nas esquinas das ruas. Adaptação urbana do rito selvagem. Mas o envio de espíritos inferiores para atacar as pessoas visadas. A oferenda é a paga que assegura a eficácia do ataque. Os espíritos agressivos, embora não possam comer os manjares e tomar as bebidas, aspiram às suas emanações, como os deuses mitológicos faziam e como o próprio Iavé da Bíblia, Deus judaico, também fazia, como se vê nos relatos bíblicos. Na descrição do dilúvio no Gênese bíblico, vemos que Noé fez um altar no Monte Arate para dar graças a Yahvé pela navegação de sua família. No altar foram colocados alimentos de carne fumegante e Yahvé apareceu para aspirar as emanações dos alimentos. É incrível que as igrejas cristãs até hoje aceitem que Yahvé glutão era o Deus supremo e único que Jesus pregou contra o politeísmo da prática, tá? Então, o que ele está falando aqui são algumas situações, enfim, né, como que funcionam algumas religiões, mas não é um preconceito, uma discriminação, é simplesmente questões históricas de como funciona, tá? Bom, vou ler só mais Ô, um pouquinho Vitor, aqui. Essas práticas sincréticas, onde predomina a mentalidade primitiva, são ao contrário das práticas espíritas que se resumem na prece e na meditação no passe. Na meditação, no passe, imposição das mãos do Evangelho, e na doutrinação caridosa dos espíritos sofredores ou vingativos. Os que chamam isso de espiritismo o fazem de má fé ou por ignorância. Por sinal, o que encontramos nesse capítulo a ignorância ilustrada de sociólogos e médicos que usam em seus trabalhos e pesquisas a palavra espiritismo para designar as manifestações do animismo primitivo e do mediunismo selvagem. Devemos sempre repelir esse abastardamento da palavra que Kardec criou com o nome genérica de uma doutrina científica e filosófica oriunda do ensino dos espíritos superiores. O espiritismo é unicamente a doutrina que está nas obras de Kardec e dos que continuam o trabalho do mestre sem trair os seus princípios básicos. Tá? Vou parar por aqui, tem mais alguns parágrafos. Bom, então ele traz, o Herculano Pires fala sobre essa diferenciação do que é o mediunismo, né, do que as outras religiões elas praticam, que nem o Herculano Pires deu explicações, Umbanda, enfim, são ali, é o mediunismo, não é uma mediunidade em si, tá? Então ele trouxe essa questão da diferenciação, não como algo que deve ser discriminado, criticado ou levantado algumas questões nesse sentido, muito pelo contrário. Ele sempre ressalta aqui, e a gente vai falar no nosso próximo encontro, do respeito que nós devemos ter por essas religiões, né? Porque assim como a doutrina espírita também caminha para as melhorias, para sempre buscar essas melhorias que são tão necessárias e importantes, as outras religiões também. E o mais importante é que se elas estão aí, é porque Deus permite, né? E sabe que elas têm esse um potencial de adiante acolher mais irmãos, trabalhar aí nessa seara do bem, auxiliando tantos quanto precisem, tá?
Então, esse é um ponto muito importante. Até confesso para vocês que quando eu cheguei na casa espírita, na casa de Fabiano, eu vim de outras religiões, né? E eu esperava que houvesse é, alguma crítica nesse sentido, mas eu nunca ouvi nada. Nunca li, nunca estudei nada que viesse a isso, tá? E muito pelo contrário, o respeito que a gente tem que ter por aqueles que seguem outro caminho. É o que a gente deve fazer e pôr em prática. Porque se a gente pegar e se lembrar do mais importante, né? Qual é o nosso exemplo maior, né? Aquele que nós seguimos, né? Que é Jesus. E Jesus, ele não deixou aí um caminho de críticas, muito pelo contrário, ele deixou caminhos de amor. O respeito, ele está incluso também nesse amor, tá? Que a gente ainda precisa aprender e buscar essa prática que é muito importante, tá? Então, é mais uma questão da gente entender e diferenciar uma coisa da outra. Tudo bem? Todo mundo quietinho? Ô, Roberto, meu Vitor, amigo, quer falar? Não, o Rafa quer falar. Fala, Fala aí, Rafa, meu Rafa. amigo. tá me ouvindo aí, Vitor? Tô, E aí, tudo perfeitamente. bem? Ô, meu amigo, tudo bem e Não, você? tudo bem, tudo bem. Não, é que essa parte que você leu agora me lembrou de uma vez o Renato numa palestra falando a respeito da questão da mesa branca. E ele comentou, inclusive, falou assim: olha, se vocês repararem a toalha da mesa aqui do Salão Bezerra, ela é azul. Então, é exatamente para não ter esse tipo de superstição, assim, né? Não importa a cor da mesa, não importa a cor da toalha. Então, importa o trabalho que a gente faz e como se faz o trabalho. Então, só quando você leu dessa parte de mesa branca, eu lembrei disso. E se quem for lá no Salão Bezerra vai reparar, tem dias que a toalha é branca e tem vezes que é azul. Você falou uma coisa que eu também me lembrei, Rafa. Eu ia falar, mas como foi uma leitura corrida, eu acabei esquecendo. É justamente isso. Você vê que nós temos que abolir todas essas ideias, né? Ah, porque tem o chaveiro da sorte. Se a gente pegar Kardec, o livro dos Espíritos, enfim, fala que o mais importante é a força do nosso pensamento, a gente se ligar com esse auxílio sem se utilizar dessas situações, né? Ah, porque se eu for na casa e a toalha não for branca, ou então eu tenho que estar com uma roupa de tal tipo, ou então eu tenho que fazer isso. Ou então eu tenho que sair de casa e dar 3 pulinhos na porta, ou sair, enfim. A gente tem que abolir todas essas situações, né? E levar toda a questão do raciocínio e do esclarecimento através do nosso pensamento. Isso Tudo aí. bem, meu amigo? Bom, Tá menos de um minuto aqui, então agradecer a todos, né? Agradecer principalmente a Deus, nosso Pai, Jesus, que nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos juntos e que Ele nos proteja, nos ampare, nos dê força para a gente continuar adiante, tá? Semana que vem, Roberto, meu amigo, estará aqui novamente. Boa semana a todos. Lembrando agora que teremos a nossa segunda parte, tá? A Tati vai enviar o link e aí vai ter a segunda parte aí da nossa reunião, tá? Então, até já, abraço a todos e fiquem com Deus.